tráfico privilegiado de drogas deve ser considerado crime hediondo? Essa discussão foi retomada hoje pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que ainda analisou um recurso do senador Ivo Cassol, condenado por fraude em licitações. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento de um recurso em que o senador Ivo Cassol questiona a decisão que o condenou em 2013 a 4 anos e 8 meses de prisão por fraude em 12 licitações. Os crimes ocorreram entre 1998 e 2002, quando Cassol era prefeito do município de Rolim de Moura, em Rondônia. Até o momento, apenas a relatora, ministra Carmen Lúcia, votou, rejeitando o recurso. Para ela, Cassol apresentou embargos de declaração meramente protelatórios, ou seja, para atrasar o início do cumprimento da pena. Descumpriu os deveres legais de garantir licitação isonômica, impessoal e igualitária. O conjunto probatório produzido nos autos revela que o réu conhecia e estava diretamente envolvido com os ilícitos praticados, era diretamente ligado aos sócios das empresas, as quais foram escolhidas como convidadas e às quais tiveram depois os objetos devidamente adjudicados, tal como narrados na denúncia, o que conduz à sua condenação. Também foi suspenso o julgamento de um recurso apresentado por Salomão da Silveira, condenado no mesmo processo e, à época dos fatos, presidente da Comissão de Licitação do município de Rolim de Moura. Na mesma sessão, o plenário do STF suspendeu o julgamento em que se discute se o tráfico privilegiado deve ser considerado crime hediondo. No tráfico privilegiado, o réu tem a pena reduzida de 1/6 a 2/3 se for primário, tiver bons antecedentes e não integrar organização criminosa. No voto vista, o ministro Gilmar Mendes acompanhou a relatora ministra Carmen Lúcia, entendendo que no caso de tráfico privilegiado, o réu, por ser primário e ter bons antecedentes, não deve sofrer as consequências penais aplicadas a crimes hediondos, como demorar mais para ter direito ao livramento condicional e a progressão de regime. A progressão de regime, no caso de condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se reincidente. Seguindo a linha aqui defendida, por tráfico de drogas deve ser entendida a conduta que se amolda ao artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Não é o caso do tráfico privilegiado. Portanto, a regra mais gravosa para a progressão de regime de cumprimento da pena não se aplica. O ministro Dias Toffoli votou de forma contrária. Para o ministro, retirar o caráter hediondo do tráfico privilegiado vai fazer com que as organizações criminosas agreguem cada vez mais pessoas. Quem pode dizer se esse motorista já não integrava essa organização criminosa? Porque 772 quilos em uma carreta com batedores, tudo indica que era um caso realmente extremamente grave. Então, senhor presidente, eu peço à eminente relatora e aos eminentes colegas que proferiram votos substanciosos no sentido de acompanhá-la, para acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, fez a leitura de dados impressionantes. Dentre as já 622.202 pessoas em situação de privação de liberdade, homens e mulheres, 28%, ou mais precisamente, 174.216 presos, ali estão por força de condenações decorrentes da aplicação da lei de drogas. Portanto, quase 30% desses mais de 600 mil estão presos por tráfico de drogas. O ministro Edson Fachin, que havia aberto a divergência, pediu vista para reanalisar a matéria. Com isso, o julgamento foi novamente suspenso.